Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer para vocês um assunto interessantíssimo que pouquíssimas pessoas conhecem relacionado a todo esse cenário ufológico que a gente está acostumado a ver, seja em filmes de Hollywood, seja em programas com alienígenas do passado ou outros tipos de agenda, propaganda que eles têm colocado. E que agora a gente consegue observar nesse fenômeno abundante que está acontecendo de avistamento, seja nos Estados Unidos ou em outros lugares do mundo, que vamos dizer assim, de espontâneo, acredito que não tenha nada. Isso daí, né, bem provavelmente acaba vindo de algumas programações que eles já fizeram há muito tempo, e hoje eu vou trazer para vocês um documento que fala exatamente disso, tá? Um relatório chamado relatório de Iron Mountain, ou também Iron Mountain Report, que é esse relatório da Montanha de Ferro, né? O que que é a Montanha de Ferro? Seria um lugar lá nos Estados Unidos que era uma mina de exploração de ferro, que foi desativada, né, abandonada. E depois de um determinado momento, esse lugar, que fica ali no Vale de Hudson, nos Estados Unidos, acabou sendo utilizado não somente para depósitos, seja de documentações, como também tem alguns registros de depósitos de petróleo. A gente vai ver muito à frente dentro desse escopo que eu vou tratar com vocês, que isso não é comum, tá? Todos esses envolvimentos em questão de recursos naturais, seja de documentação, eles vêm ali de todo o financiamento da indústria governamental que hoje a gente conhece como indústrias de espionagem, no caso da CIA, né? Então, a grande parte de armazenamento de informações que eles têm está, né, contidos ali em corporações ou empresas, que são empresas que fazem coligações ali com empresas de espionagem dos Estados Unidos também. Então, esse depósito, ele acabou armazenando ali muitos documentos e alguns dizem que esse lugar também foi considerado um lugar de reunião de alguns figurões para que eles decidissem, né, através de pesquisas feitas nas próprias documentações que lá estavam contidas, chegassem a conclusões sobre o destino dos Estados Unidos, ou o destino das agendas elitistas, né, das agendas das grandes elites, dos grandes agentes que têm poder para perpetuar ações, como, por exemplo, controlar tendências e embutir nas massas os comportamentos que eles consideram mais adequados. Então a gente vai ver um pouco disso hoje, né? Na verdade, eu acredito que muitas pessoas ou não conhecem ou até desconsideram esse documento, por ele ter sido dado como uma sátira pelo próprio autor 5 anos depois da sua própria produção, que é uma história bem estranha, a gente vai investigar um pouco, e também com relação a ele ter informações muito perigosas, né? Então, informações que, em toda a própria agenda dos Estados Unidos, incluindo a CIA, tinha interesse em colocar para baixo dos panos. Então, bem provavelmente isso acabou acontecendo. Até porque a gente sabe que a época onde foi publicada era uma época né, de alta repressão com relação às informações que eram perigosas de um cunho governamental, né? Então, se estava sendo perigoso ali, por conta seja da Guerra Fria, seja de outros fatores que estavam fervilhando esse momento histórico, toda a informação ela era muito perigosa, né? Então, uma informação como essa vazada seria catastrófico, como a gente vai ver aqui. Então, vamos entender um pouco sobre Iron Mountain, né? Sobre esse relatório. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que todo esse relatório tem a ver com um projetinho chamado de Projeto para o Novo Século Americano, que alguns figurões participaram, né? Acredita-se que foi montado pelo próprio George W. Bush, mas eu não tenho informações coesas a respeito disso, tá? A gente sabe que tem pessoas como Dick Cheney, que é altamente conhecido, e até mesmo esses outros dois figurões aqui também, que eu não vou pronunciar o nome deles, mas faziam parte ali desse conselho. O que que é essa corporação, né? É o Projeto para o Novo Século Americano. São, vamos dizer assim, partes estratégicas, organizações ali que têm partes estratégicas para determinar ali o que seria considerado hoje como nova ordem mundial, tá? Então, a liderança de um mundo que pudesse colocar ali os Estados Unidos em posição de prestígio. Então, essa era a ideia desse projeto, né? Colocar os Estados Unidos da América como o mais influente ícone ou agente na nova ordem mundial. Inclusive, fazer com que eles dessem as bases ali para nova ordem mundial, tá? E
vamos dizer assim, como que isso daí surgiu, né? Então, como que foi trazido a nós? Esse pessoal, né, tinha centros de pesquisa, centros de estudos. Obviamente, também tinham pessoas que acabaram se defrontando com todos esses esquemas, essas organizações e acabaram tendo contato com algum tipo de documentação desses grupos, né? Desses grupos de pesquisa, que estavam dando diretrizes ali para o futuro das civilizações, né? Então, é assim que a gente conhece um cara chamado Leonard C. Lewin, né? Ele só foi conhecido basicamente por ter feito esse report, né? Esse relatório. Então, ele escreveu em 1967 isso daqui. E para vocês terem uma ideia de como isso daí era perigoso, a gente pode ver documentos da CIA, como esse daqui, vocês podem encontrar no Google, falando aqui, né, que esse livro, na verdade, né, não tem tantas páginas assim para ser considerado um livro, era mais um livreto, um relatório mesmo, tá? Mas esse livro, quando foi publicado ali, ele estava causando severos casos de nervosismo entre os oficiais de Washington, né? Então, dentro da oficial Washington, D.C., que era lá a parte governamental exclusivamente falando, né? E aí continua dizendo numa notinha aqui que eles colocam no documento que esse livro ele tinha é, como intenção ser baseado num secreto e financiado estudo governamental do mais alto escalão, né, dos top experts que poderiam estudar esse caso, né? Então, estudar para quê, né? A conclusão é que se dá dentro desse relatório, que inclusive a própria CIA que tá colocando essa notinha, que é uma nota do US News e World Report, né, que acredito que seja um jornal específico ali, que tem uma ligação específica com a própria CIA, né? Então, eles estão dizendo aqui que a conclusão nesse que seria que a guerra sem fim, né? Então, só colocando aqui meu relógio para dar uma olhada na hora, mas esse relatório conclui, né, que a guerra sem fim ela pode ser bom para os Estados Unidos. E alguns dizem que isso daí é seriamente bizarro, né? Então, por assim dizer, que isso daí tem implicações sérias e bizarras. Então, o governo meio que deduziu de que não tem por que eles pararem a guerra. Né? Se eles estavam chegando no fim da Guerra Fria, eles falaram assim, não tem por que a gente parar a guerra. Então, a gente vê que esse estado de conflito meio que é sem fim, ele acaba sempre sendo visto no nosso mundo nas notícias mundiais que a gente tem. Sempre tem guerra em algum lugar, né? Então, esse estado de conflito perpétuo tem muitos benefícios, e principalmente quando os Estados Unidos está envolvido, porque ele tem uma relação ali com o comércio de armas, né? E a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Mas aí eles falam assim, alguns dizem que isso daí é tremendamente sério, e outros dizem que isso daí é somente uma sátira para puxar a perna do governo, né? No entanto, a verdade é algo como uma sensação de altos lugares, né? Então, tá mostrando para nós aqui que é uma coisa mais, mais realmente mais elevada, né? Não parece que isso daí surgiu do nada e depois a gente até vai ver algumas outras coisas. Então, ele fala assim que essas fontes, né? As fontes que estavam observando esse relatório e conexionando ali com as embaixadas dos Estados Unidos, estavam dando instruções muito diretas e muito severas para todas essas embaixadas de qualquer lugar do mundo, né? Que os Estados Unidos tivessem ali uma diretriz. Então, eles estavam falando assim, play down public discussion, né? Então, abaixa essa discussão pública de Iron Mountain, ou, por assim dizer, tem que fortificar uma narrativa, né? Então fala assim, emphasize, né? Então enfatize que esse livro não tem relação nenhuma whatsoever com a política governamental, né? Então a ideia deles foi jogar esse relatório para debaixo dos panos logo de início, né? Logo quando surgiu. No entanto, 5 anos mostraram ali que teve uma grande disseminação desse relatório, né? Então, quando a gente começa a olhar aqui, por exemplo, deixa eu só colocar aqui uma tradução para vocês para ficar mais fácil, né? São coisas do Wikipedia que eu venho trazendo para vocês, inclusive é muito interessante que vocês sempre observem essas notas, né? Essas notas aqui, elas se referem
a- ou melhor dizendo, elas vão apontar para nós essa parte final aqui de referências. Então é sempre bom saber se as referências elas condizem com algo, tá? No Wikipedia, né, principalmente, condizem com algo que está ali, que está sendo uma fonte primária ou minimamente secundária, que aponte uma fonte primária, mas é sempre bom a gente ter fontes primárias, nunca ficar lendo informação é, mastigada demais, né? Ou pelo menos se lê a informação mastigada, tenta se direcionar ali para as fontes primárias para checar a autenticidade, né? Então, muitas vezes as fontes primárias aqui, principalmente desses artigos, você pode ver aqui, né? Foi suprimido nesse relatório de Iron Mountain na maior parte das vezes. É claro que depois ele vai, o próprio Lewin, né, vai afirmar que isso daí era uma sátira, que não era verdadeiro. No entanto, ele vai colocar algumas observações aqui que são bem contundentes, junto com essa afirmação falando que o relatório não seria verdadeiro. Na verdade, tudo leva a gente a crer que o relatório é verdadeiro mesmo. Então, ele leva aqui esse nome, né, por conta dessa mina de ferro desativada. Ela fica num vale de Hudson, em Nova York, tá? E hoje a gente sabe que é um depósito que contém documentos importantes. Esses documentos, principalmente, eram documentos governamentais. Daí onde vem a remetência desse relatório para lá. E, inclusive, a organização ali que estava estudando os documentos nesse local, tá? Então, é, no prefácio do livro, de acordo aqui com o que a gente tem de informações que parece mais fidedigna, o Lewin escrevia somente o prefácio desse relatório, ou desse report, né? Que seria, inclusive, o prefácio do livro, mostrando ali que todo esse livro, todo o conteúdo do livro foi uma ata, né, da última reunião do grupo de estudos especiais, antes da elaboração, né, desse relatório final de Iron Mountain. Então, teve uma reunião ali de um grupo de estudos especiais que provavelmente deve fornecer materiais para análise e para ação de muitas dessas corporações e projetos tais como esse daqui, que é o PENAC, que a gente já tinha falado. Então, projetos que tendem ali a dar segmentos estratégicos para o domínio dos Estados Unidos em relação a ele ser um agente dos mais poderosos no mundo que a gente vive, dando diretrizes ali, tendências e tudo que a gente, sendo o mais influente dentre todos, né? Então, esse relatório aqui, ele foi escrito de acordo aqui com o Lewin, por esse grupo de estudos especiais. Ele só pegou esse relatório e assim fez a divulgação adicionando um prefácio. Então, a gente vai ver aqui, né, algumas descrições desse relatório da Montanha de Ferro. Vamos dar uma lidinha aqui, né? Então, essa publicação ela foi feita em 1967, tá? Estou colocando 1967 só para a gente colocar alguns pontos aqui, alguns pontos dentro de uma cronologia. Ou seja, esse relatório ele foi divulgado, foi produzido e divulgado, né, posteriormente por Lewin, antes de se ter ali, por exemplo, instituições como a NASA, antes de se ter instituições de observação ou mesmo ali de estudos de investigações espaciais formalizadas entre o mundo, né? Então, né, nesse momento, toda essa questão espacial era meramente uma ideia. Não se tinha ali muitas bases ainda para dizer ou para afirmar o que hoje, né, os cientistas afirmam. Então, o que que a gente pode ver que também esse momento no tempo é um momento de Guerra Fria. Então, a gente tem ali toda essa preocupação com a indústria espacial, mesmo antes de se ter estipulado a NASA, mas também tem ali essa ruptura, né, de alguns paradigmas e a entrada em outros. Então, sair ali de uma Segunda Guerra Mundial e entrar numa Guerra Fria, e já está quase saindo da Guerra Fria. Então, eles têm essa visão de como as guerras foram úteis pro lado deles, né? Pro lado dos Estados Unidos, principalmente sendo ali sempre o vencedor, sempre também aquele que tem a maior lucratividade em relação aos comércios das coisas que fornecem para a própria guerra, né? Vamos dar uma olhadinha aqui antes de prosseguir nisso. Só dar uma olhadinha rápida é, num- numa frase que eu escrevo aqui do meu livro. Então, esse daqui é o livro, né?
que eu escrevi, que está publicado na Amazon, Filosofia da Autoridade Consciencial. E eu ainda estou aqui, se não me engano, no segundo capítulo. Então, no segundo ou no terceiro. Então, tá bem recente, aqui bem no comecinho do livro. E aí eu falo um pouco sobre esse PENAC, né? E falo sobre como as intenções que toda essa parte elitista tem em relação às guerras, elas unem muitos benefícios que para eles, de certo modo, se fossem evitados, acabariam tendo que ser substituídos por outras coisas igualmente viáveis ou nem ser substituídos. Então, para eles, a guerra é um negocião, é isso que eu estou querendo dizer. E por que que é um negocião? Principalmente por conta do comércio de coisas relacionadas à guerra. Uma dessas coisas é armas. Então a gente sabe que um dos maiores comerciantes de armas do mundo é o governo dos Estados Unidos. A gente vê isso no filme Senhor das Armas, inclusive é um ótimo filme, recomendo, com o Nicolas Cage, né? Esse filme ele mostra como mesmo que seja ilegal muitos tipos de comércios de armas, por conta da guerra e por conta de muitos outros estados de conflito, não só com uma guerra mundial, mas guerras locais, fazem com que esse comércio de armas ele não seja somente permitido, mesmo debaixo dos panos, né, mesmo de maneira clandestina ou ilegal, mas que seja incentivado e até mesmo ali é feita, né, uma campanha para que não se encerre esses tipos de relações internacionais, relações de comércios de armas. Então, sujeitos ali como Dick Cheney e outros, né, que estavam dentro desse PENAC, afirmaram coisas bem absurdas como essa daqui, que eu estou colocando no meu livro. Né? Essa daqui é uma frase que saiu exatamente desse comitê aqui do PENAC. Eles dizem assim que a América precisa de uma guerra para se transformar na sua próxima forma. E aí eu digo logo em sequência aqui, né? E mesmo que o pensamento comum orbite essas questões de maneira completamente impressionada e horrorizada, então assim, para nós é horrível pensar que eles acham a guerra vantajosa e até mesmo propiciem estados de guerra. Mas a maioria dos líderes mundiais, continuando aqui, concorda que as calamidades são ótimos catalisadores de impulso criativo. Então, assim, não somente de impulso criativo, mas também de questões monetárias. Basta ver que quando você tem muitas baixas numa guerra, o que acontece com os bens e as posses de todos aqueles, né, que sofreram dessa baixa? O que que acontece? Eles são redistribuídos. Então, assim, mais recursos ficam à disposição daqueles que sobraram, que viveram, né? Então, isso é um pensamento bem escatológico. No entanto, essas elites, eles pensam muito nessas questões. A gente pega, inclusive, esse autor aqui, Edward T. Hall, e ele é um cara que eu tenho uma alta apreciação pelo estudo que ele fez, ali num livro chamado Dimensão Oculta, onde ele observa que entre os animais, nas populações ali de alguns animais em questão, quando eles elevam um determinado número na sua população, então fica super, vamos dizer assim, super estimula ali o ambiente em que eles estão, então povoa demais e aquele ambiente começa a se tornar escasso em recursos e também até pequeno para a vivência de todos que ali estão. Então, basicamente, os animais eles consentem em algum tipo de baixa coletiva, né? Então, às vezes eles desenvolvem doenças pelo estresse, de estarem próximos de muitos da mesma espécie. Às vezes eles se direcionam naturalmente a uma predação, então eles ficam mais próximos ali dos seus predadores e acabam sofrendo essas baixas, ou mesmo realizando atos de retirada da sua própria vida coletivamente, né? Como a gente já viu algumas manadas de alguns tipos de gado se jogarem de precipícios. Não estou mencionando a história bíblica, mas são outras observações que a gente vê naturalmente do mundo animal. Quando está numa população muito, muito elevada, eles acabam fazendo isso para diminuir. Eles fazem essa organização naturalmente, através de doenças ou mesmo de estímulos destrutivos, né? O que no mundo animal a gente até vê uma naturalidade, mas quando se trata do ser humano, não. Então, eles querem estender isso para uma volição, né? Para um estado de querer
voluntariamente fazer isso com o próprio ser humano, né? Então, com as massas. Então, eles acabam fazendo vários tipos de testes, vários experimentos para dar baixas ali e para estabelecer o que eu já disse no vídeo ali das Pedras da Geórgia, fazer uma redução dos níveis populacionais, se é que me entendem. Então, sujeitos como Albert Pike, eles já tinham esses mandamentos, mandamentos maçônicos, por assim dizer, que tem um direcionamento nessa nova ordem mundial. E a nova ordem mundial ela deve ser estabelecida por um grupo seleto de pessoas, né? Como a gente já viu muitas vezes, inclusive no artigo que eu escrevi ali dos testes de QI, eles sempre têm uma ideia eugênica, né? Uma ideia de fazer uma apropriação para somente alguns indivíduos aproveitarem o que eles consideram como o novo mundo, né? O novo mundo é as Américas, mas eles têm a ideia de um novo Ocidente, né? Então, eles, os próprios agentes das sociedades secretas, realizando ali uma redução populacional, e aqueles que ficarem são já indivíduos de alto QI, o que, no caso, eles indicam que é o alto QI, né? Alto QI é aquele que agrada ali dentro do sistema ou da padronização acadêmica que, né, eles mesmos instituíram. Então, esse alto QI vai dando uma ideia eugênica de quem eles permitem, né, nesses sistemas. Então, eles mandam os peões ali em frente de batalha, exatamente para ir reduzindo o que eles consideram o que eles consideram como baixo QI ou pessoas inadequadas, inaptas, vão fazendo também essa disseminação de alguns males, como doenças, né, que não são naturais, mas são provindas de meios artificiais. Então, tudo isso, né, vem desses objetivos, vem dessas agendas, né, como eu acabei de mencionar aqui. Mas vamos seguindo para pular para dentro do relatório que a gente tem um tempo, entre aspas, um tanto limitado. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, continuando. O que Lewin aqui, né? Ele foi creditado apenas como autor da introdução do suposto relatório governamental que concluía que uma paz duradoura, se ela pudesse ser alcançada, quase certamente não seria do interesse da sociedade. Né? Então, o que que acontece? Mesmo que eles conseguissem alcançar a paz, e a paz mundial é um dos objetivos principais da nova ordem mundial. Elas querem que exista um acordo de paz, um estado quase perpétuo de paz, onde eles vão conseguir equalizar todos os membros da raça humana, né? Então, pelo menos todos os membros que conseguiram sobreviver até o determinado momento. Então, vamos dizer assim que mesmo que essa paz ela pudesse ser alcançada, porque já é um objetivo quase impossível, dado o fato de toda a dissipação dos povos que a gente vê ali desde daqueles eventos bíblicos, né, como a Torre de Babel, essa dissipação dos povos ou das populações dele é algo natural. Então, reorganizar isso é uma tarefa meio que hercúlea, né? Algo quase impossível. No entanto, eles têm esse objetivo, inclusive causar essa paz mundial através de uma unificação mundial, e quase que certamente, ali, como eles dizem, não seria do melhor interesse da sociedade alcançá-la. Por quê? Porque a guerra para eles é muito frutífera, é muito produtiva, né? Então, olha o que o próprio Wikipedia coloca aqui para nós, né? Então, alguns teóricos da conspiração continuam a acreditar. Já aparece até a imagem aqui, né? Acreditar que o livro é um documento governamental real e ultra secreto. Então, é mesmo. E em vez de uma farsa ou sátira, a gente vai entender essa questão. Apesar das alegações de Lewin ao contrário, né? Então, vamos já pular para cá, ó. Lewin afirmou pela primeira vez que o relatório era uma farsa em 1972. Então, assim, 5 anos depois dele ter escrito o relatório de fato. Escrevendo que os documentos do Pentágono eram tão ultrajantes moral e intelectualmente. Então, ele está falando assim, é uma sátira. Mas os documentos do Pentágono eles são tão ultrajantes moral e intelectualmente quanto a própria criação satírica que eu fiz. Aí ele disse assim, né? A farsa acabou. Alguns dos documentos parecem paródias do Iron Mountain e não o contrário. Então, assim, ele diz que alguns documentos que ele leu, eles, na verdade, parecem uma paródia ao documento que ele fez, porque acabam sendo mais bizarros do que o próprio documento. Então, ou seja, mesmo que ele tenha declarado como falsa, entre aspas, mesmo que ele tenha declarado como falso o relatório que ele fez, sendo assim uma sátira, ele ainda diz que é uma sátira sobre coisas que eram piores do que
as que ele tinha escrito ali naquele relatório. Ou seja, se é verdadeiro, já é muito ruim. E se realmente é uma sátira, então é pior. Os documentos verdadeiros são piores do que esse. Então, o que você pode imaginar é que, bem provavelmente, acabaram pressionando muito ele para fazer essas alegações, né? O que a gente vai observar também aqui, né? Então, por exemplo, ó, o livro começou a circular posteriormente na internet entre grupos de milícias. Isso daqui é o que diz ali o jornal The New York Times. Então, New York Times é um jornal meio, né, meio tendencioso. Vamos continuar. Então, essa Buchanan Books, uma pequena editora de livros fora do catálogo, lançou uma edição em 1993, no início da década de 90. Então, também teve outras edições que acabaram passando aqui, né? Ahn, E aí, ó, Lewin os processou por violação de direitos autorais e o que resultou em um acordo em 1994. Então, assim, bem depois, ali também, é, eles acabaram fazendo a publicação desse texto, o que deve ter gerado um pouquinho mais de pressão em cima do Lewin, né? Então, o Lewin ele foi meio que pressionado também a processar, né, essa editora, porque, de acordo com eles, né, de acordo com a própria editora, o livro era público, né? Se eram documentos ali que eram somente relatados pelo Lewin, mas não escritos por ele, então era um documento público e poderia ser lançado por qualquer um. No entanto, o que que aconteceu, né? Foi feito um acordo. Então, por baixo dos panos, né, ó, nenhum dos dois lados revelou os termos completos do acordo, mas Lewin recebeu mais de 1.000 cópias da versão pirata. Então, tecnicamente ali, o relatório ele acabou sendo retido para que não fosse publicado, não fosse, né, colocado numa editora. O próprio Lewin ele tinha que veementemente atacar todo mundo que publicava o texto dele. Isso daí foi meio que uma punição que ele recebeu ali, provavelmente, por ter divulgado textos tão perigosos, né? Então, vamos continuar aqui, né? Que a gente já viu muito sobre a história, mas o que que está falando de fato nesse relatório? Desculpe por eu ter estendido tanto aqui nesses casos, mas é que esse relatório ele tem muitas contradições e depois pode ser que pessoas elas tentem falar a respeito dessas contradições. No entanto, elas nem sequer dão ao trabalho de investigar a história de todas as coisas, né? Por exemplo, aquele lugar, Iron Mountain, é um lugar que, além dele ser um lugar que faz ali a mediação de arquivos que são, às vezes, privados, às vezes públicos, como governamentais. Então, é uma das indústrias mais bem-sucedidas ali a- é, de armazenamento de dados, seja físico ou virtual, está naquele local, mas também já esteve ali alguns tipos de, alguns tipos de depósitos de armazenamento petrolífero. Então, tem algumas coisas bem interessantes, né? Ferro, petróleo, documentos estadunidenses, muitas coisas juntas que são perigosas no mesmo local. Então, tudo isso leva a gente a crer que essa história ela tem um pouco mais do que somente esse teor místico que muitas pessoas tentam atribuir. Mas no que está de fato escrito nesse relatório, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só achar o certo. Eu vou trazer para vocês a sessão que já é uma sessão mais final desse relatório. O relatório ele é grande, ele tem quase ali mais de 70 páginas. Então, isso significa que está sendo discutido muitos assuntos nesse relatório, mas no fim eles chegam a conclusões. Essas conclusões são as mais importantes, eu vou trazer para vocês, é claro. Recomendo a leitura do relatório se vocês conseguirem encontrá-lo, pode ser que ele esteja um pouco difícil de se encontrar hoje na internet, mas eu, há muito tempo atrás, já tinha, né, inclusive, baixado esse relatório, uns 10 anos atrás, quando o indivíduo ali escreveu isso daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho antes de entrar. Esse daqui, ó.
As Muitas Vidas da Montanha de Ferro, por Joshua Rothman. Esse cara que escreveu um relatório, vocês podem ver que está no Wayback... Não, eu não sei se vocês conseguem ver. Não, conseguem sim. Está no Wayback Machine, né? Então, o Wayback Machine é um lugar para você voltar em páginas que já foram tiradas do ar muitas vezes, tá? Por que que ela foi tirada do ar? Bom, acredite-se que não é um texto muito interessante das pessoas ficarem revisando. Mas esse texto aqui eu tinha visto pouco tempo depois, né? Mais ou menos em 2015, 2016, que eles falavam exatamente disso, né? Do lugar aqui, As Muitas Vidas da Montanha de Ferro. Então ele está falando sobre todas as coisas que já aconteceram nesse local. É muito interessante esse, esse artigo, né? Mas vamos voltar aqui para o texto. Então, né, nesse texto aqui, eu pego já essa última parte, tá? Essa última parte das conclusões para a gente já poder se ater nas coisas mais importantes aqui. Vou tentar passar mais rápido possível e para isso eu não vou ficar traduzindo aqui. É só mostrando para vocês que o relatório é real mesmo, tá? Então ele existe, está aqui em inglês, mas a tradução eu trouxe aqui para vocês, então eu vou mudar rapidamente a tela, só para que vocês tenham a tradução e eu possa ler mais rapidamente. Então, é o report ali de Iron Mountain, o relatório, 1967, a secção 7, sumário e conclusões. Já tem aqui a parte de substitutos para as funções da guerra, os modelos. Então, eles desenvolveram nessa última parte aqui, na parte de conclusões, alguns modelos, fica na página 61 do relatório, né, alguns modelos para substituição de algumas funções de guerra, né? Então, se fosse instaurada a paz, eles teriam que pegar todas aquelas coisas que estavam sendo direcionadas para a guerra e direcionar para outra coisa, né? Então, vai precisar de muitas coisas, porque a guerra move muitas categorias da sociedade, como categorias econômicas, políticas, científicas, culturais, por aí vai, né? Então, vamos ver quais foram as substituições, quais foram as coisas que eles instauraram aqui para nós. Eles começam dizendo aqui: as seguintes instituições substitutas, dentre outras, foram propostas para a consideração como substituições às funções não militares da guerra, né? Então, esse daqui especificamente é de algumas funções que não tem necessariamente um caráter militar, mas às vezes tem um caráter relacionado ao aspecto bélico, né? Então, estão relacionados à guerra, mas não diretamente, não são exatamente a questão das armas, do comércio de armas, né? Mas são questões sutis, como questões políticas, econômicas, né? Vamos ver. Então, o fato delas é, deixa eu só voltar que meu mouse ele está sumindo aqui. O fato delas poderem não ter sido originalmente estabelecidas para esse propósito não impede ou invalida sua possível aplicação aqui. Então, mesmo que elas nunca tivessem existido, não tem por que eles não darem essa ideia e começarem a trabalhar nisso nesse momento, né? Então, para começar no aspecto econômico. No aspecto econômico, eles têm três alternativas aqui, três coisas que eles podem fazer. Uma, a outra ou as três, né? Ou duas das três. Então, a primeira aqui, um programa abrangente de bem-estar social direcionado para a melhoria máxima das condições gerais da vida humana. Então, nesse programa, a gente pode ver, inclusive, questões como as que estão sendo estudadas pelo Elon Musk nesse momento, a de fornecer um salário para as pessoas que não têm mais seus trabalhos, dado o fato dos seus trabalhos terem sido tirados ali pela inteligência artificial. Então, você vai precisar criar programas de bem-estar social porque não tem mais guerra, você não tem mais ali, as guerras e todos aqueles estados de conflito que faziam com que muitas pessoas tivessem muitos empregos. Você vai precisar dar um salário ali, ou criar um programa de melhoria para essas pessoas que perderam os empregos. Já está sendo estudado no caso da IA, mas pode ser estudado no caso ali de contingências de profissionais de guerra também. Então, B, um programa gigante de pesquisa espacial. Só lembrando aqui no A, a gente já vê isso com programas sociais, com programas que geralmente são programas coletivistas, socialistas, que eles tendem a dar salários para as pessoas que têm uma condição inferior ali de vida. Então, mas isso daí é só algo que já está sendo embutido, não sei se tem uma relação específica, tá? B, um programa gigante de pesquisa espacial de fim aberto, voltado para alvos inalcançáveis. Então, olha só, eles sempre vão ter ali objetivos inalcançáveis nessa pesquisa espacial. Olha só que interessante, porque não pode parar nunca, né? Então,
se eles alcançarem um objetivo, acabou a pesquisa, né? Não pode alcançar nunca, tem que ser inalcançável. E é claro que seria, afinal de contas, a gente vê que muitas vezes eles estão girando em rodinhas de hamster ali, fazendo muitas pesquisas que não têm sequer algum tipo de benefício ou proveito para nós, mas servem como, né, no máximo, uma notícia interessante ou uma curiosidade ali que aparece para nós numa revista, né? Tipo, super interessante. Então, esse programa gigante de pesquisa espacial ele já foi conduzido ali 2 anos depois de se sair esse relatório, né? O que a gente sabe que foi aplicado. Então, C aqui, né? Um sistema de inspeção de armamento permanente, ritualizado e ultra elaborado, e variantes de tal sistema, né? Então, esse inspeção de desarmamento permanente, né? A gente vê isso muito em sistemas coletivistas como o socialismo, comunismo, e até outros sistemas mais pesados, né? De, até de quase um totalitarismo, mas eles sempre retiram as armas para que a arma fique em posse ali de instituições governamentais, claro, né? Assim eles conseguem cercear melhor ali todos os interesses deles e bandidos, né? Então, no final das contas, fica só distribuído entre bandido e polícia e ladrão e o cidadão comum ele fica totalmente desprovido de se defender. Claro, né, esses programas de desarmamento eles são em massa, então é uma coisa muito mais bizarra do que a gente pode imaginar. É quase como uma inspeção mais fidedigna, né? Então eles terem certificação de que as pessoas não vão ter nenhum tipo de arma, mas talvez essa arma ela não seja exatamente uma arma de fogo, ela pode ser coisas como armas de espionagem. Se a gente vê a própria internet, você acaba usando ela como uma arma em muitos casos. Muitas pessoas ali conseguem hackear coisas do governo e assim fazer utilizações de armamentos até que são virtuais, como ogivas nucleares. Então, se isso daí pode ser considerado como uma arma, o sistema de desarmamento também vai ser cercear os meios de uma internet, por assim dizer. Bom, é só um pensamento, né? Mas na parte política que fica interessante, né? Então, na parte política a gente tem 4 pontos aqui absolutamente, absolutamente escandalosos, né? Mas vamos ver um por um. O primeiro deles seria aqui, né, uma força policial internacional e onipresente. Onipresente e virtualmente onipotente, né? Então, essa força policial, ela já está sendo mais ou menos assim instaurada de várias formas, né? A gente tem o esses grandes órgãos de espionagem, né, como a CIA, KGB e tutti quanti, né, então muitos outros, são órgãos de espionagem que eles têm né, necessariamente ali uma vontade de chegar a esse patamar de serem onipresentes, serem virtualmente onipotentes, então poderiam fazer tudo, poderiam estar em todos os lugares. É assim que funcionam os órgãos de espionagem. Mas também tem outras coisas tão bizarras quanto, como por exemplo ali esse reconhecimento facial biométrico que é utilizado na China. Então, essas coisas ali podem reconhecer qualquer lugar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né? Seria basicamente ali como você não poder nem frequentar um banheiro público sem que as pessoas soubessem que você está lá. Então, isso pode ser essa força policial internacional. Afinal de contas, no momento ela é nacional. Então, no momento ela pertence a órgãos de espionagens que são nacionais, pertencem ali ao governo de um país específico, ou às vezes até em aliança, né, como no comunismo, em alguns de vários governos juntos, né? Mas a ideia é que seja internacional mundial, né? Bom, vamos ver até onde que isso chega. Segundo aqui, né? B, uma ameaça extraterrestre estabelecida e reconhecida. Então, esse daqui é o ponto principal, tá, desse vídeo. Se a gente vê que todas as coisas estão apontando, né? Todos esses avistamentos eles estão para nós trazendo a ideia ufológica, a gente sabe que tem essa hipnose por detrás, que essa não hipnose, né? No sentido mais excêntrico da palavra, com um pêndulo, mas a hipnose ali por subliminaridades, condicionamento. Então, a hipnose psíquica a um nível mais atenuado, que é colocar na agenda, desde George Orwell, né, fazendo. Perdão, seria Orson Welles, né? Eu sempre tenho uma mini confusão com esses dois, mas o Orson Welles foi quem colocou Guerra dos Mundos ali no rádio, né? Então ele já foi condicionando as pessoas desde aquele momento, né? A terem essa ideia de seres extraterrestres, né? Então,
essa ideia de um espaço extraterrestre ela também é uma ideia tão recente, mas tão recente, quanto a ideia dos alienígenas extraterrestres. E aí, se a gente vê hoje os avistamentos, a maior parte das pessoas já associam isso ao fenômeno ufológico, que é quase como um secto hoje, né? Quase como um culto. É quase como se fosse uma religião. Inclusive, atinge pontos bizarros tais qual o de uma religião. Se vocês verem meu artigo que eu escrevi na semana passada, falando sobre isso, né, falando sobre toda essa questão da agenda ufológica, vocês vão entender do que eu estou falando. Então, vocês podem dar uma aprofundada lá. Mas a verdade é que essa ameaça extraterrestre, ela é algo que serve para unificar todas as pessoas do mundo. Se um inimigo externo de uma outra suposta raça aparece, toda a raça humana ela precisaria, deixar suas diferenças de lado para combater o mesmo inimigo. Então, isso é bem premeditado, por assim dizer. E se a ameaça não pode ser um extraterrestre, ela tem que ser o próprio ser humano, como, por exemplo, essa poluição ambiental global maciça, que é o tópico C. Então, várias indústrias ambientalistas surgem, né, inclusive depois desse relatório, né? A gente vê que o Greenpeace ele surgiu entre a década de 70 e 80, e outros órgãos ali de ambientalismo que hoje, inclusive na China, né, se você for ver na China, hoje eles estão pagando pelo ar que eles respiram, né? Basicamente, tá? Não estou dizendo que sim, né, mas acredito que isso já faz parte de uma intenção de imposto ou mesmo do imposto que já está sendo colocado lá, o ar que respira, porque o ar, a qualidade é horrível, e como as máquinas, entre aspas, são os próprios seres humanos que criam, isso dá a ideia de que a poluição ela é uma responsabilidade humana, e de certo modo é, mas é uma responsabilidade de nós, da base populacional, ou é uma responsabilidade dos grandes agentes que fomentaram todo esse industrialismo, né? Ou toda essas revoluções industriais que, inclusive, não tiveram nenhuma preocupação ambiental logo a princípio. Então, a culpa é nossa ou deles. Eles querem colocar a culpa na gente, né? Então, essa poluição ambiental global maciça, quem paga a conta é a base populacional, né? Então, eles já vão criando o próprio ser humano como inimigo. Então, você acaba se olhando, né, com eles adoram fazer isso, né? Fazer com que você se olhe com desdenho, fazer com que as próprias pessoas elas olhem para si mesmas como se elas fossem nada ou como se elas estivessem atrapalhando alguma coisa. Mas na verdade ninguém sabe que a maior parte das pessoas, né, não sabem que isso daí é quase como se fosse uma mensagem subliminar implantada na mente das pessoas, que é para elas se sentirem culpadas simplesmente de existir, né? Bom, eles vão criar aí inimigos alternativos fictícios, como eu disse, sejam ameaças extraterrestres, sejam ali a nós mesmos por ter realizado uma poluição massiva no mundo, né? Então, dentro da parte sociológica, agora a gente vai ver funções de controle e funções motivacionais. Então, para uma função de controle A, programas geralmente derivados do modelo de corporação de paz surgem, né? Então, derivados de modelos, né? Então, demo, de modelos, peraí, deixa eu só fazer uma correção aqui, de modelos das corporações de paz. Então, esses programas aqui, eles são muitas vezes vistos em ONGs ou todos esses, até mesmo organizações, sejam elas religiosas, políticas, governamentais ou não governamentais, que elas se propõem a serem os mediadores de paz, né? Então, o Tratado de Paz é uma das coisas que eles vão trazer na nova ordem mundial, que é fazer essa paz mundial, né? Inclusive, é o sonho, né, de toda modelo que concorre ao Miss Universo, né, falar que o sonho dela é a paz mundial, ou qual que seria a melhor coisa do mundo, né, a paz mundial, mas essa paz ali, ela, obviamente, é ilusória. Eles vão trazer para nós uma ideia de paz, e essa ideia, ela tem implicações completamente devastadoras, tá? É claro que seria o Éden, né? Que o mundo inteiro tivesse paz, mas a gente sabe que essas ambições elas não pertencem a nós, né? Mas vamos continuar vendo. Uma forma moderna e sofisticada de escravidão. Então, o que eles estão fazendo conosco, né? Sempre colocando a gente em rodas de hamster, sempre colocando a gente nesses sistemas da Matrix que são
voltados ali a entretenimento e trabalho, né? Então, o proletariado, né? O proletariado é o verdadeiro, o verdadeiro interesse deles. Eles querem manter sempre o proletariado sem muitas esperanças, sem muita intelectualidade, sem muita espiritualidade, para que ele seja uma máquina, né? Uma peça dentro da engrenagem ali, inclusive como as críticas do Charlie Chaplin, né? Então, que ele seja verdadeiramente somente uma peça nessa engrenagem, servindo ali da escravidão dos interesses deles, né? Então, eles vivem assim a vida de opulência que as grandes elites, né? Vivem a vida de opulência que eles infundem em nós, né? Então, que eles mostram para nós que é possível, mas que eles afastam também da gente, né? E aí, para motivação, eles colocam algumas outras coisas aqui também, né? Primeiro seria ali uma poluição ambiental intensificada. Então, como eles vão poluindo, eles também vão motivando a gente a criar campanhas de despoluição. Ou mesmo ali motivando com taxas que a gente precisa pagar específicas para os nossos erros cometidos contra o mundo, contra o meio ambiente. Aí B, né? Novas religiões ou outras mitologias. Bom, a ufologia ela surge como uma nova religião, né? E muitas outras religiões misturadas de ufologia surgem também, né? Então, acredito que esse propósito foi amplamente atingido, né? Aqui, jogos de sangue socialmente orientados. Cara, isso daqui são os crimes passionais, é o aumento da violência, o aumento de jogatinas ou de todos esses tipos de vícios humanos que no final das contas vão acabar levando ali por conta da desorientação, por conta da falta de intelectualidade, a falta de espiritualidade. Os jogos de sangue eles visam ali transformar a vida num circo, né? Então esse circo muitas vezes acaba tendo sangue derramado, que seria especificamente a violência, né? Então a violência são esses jogos ali socialmente orientados que eles vão causando, né? Inclusive mostrando muita opulência, e aí eles tiram os meios da grande massa de ter aquelas coisas tão desejáveis. Então elas vão acabar ali criando muitos, muitos métodos de crime para obter ali esses, essa vida, né? Essa vida que eles tanto vendem, né? Esse lifestyle. Então, tem formas de combinação de tudo isso daqui. Eles vão combinando essas coisas e no final das contas criam um bicho de sete cabeças aí para nós. Na parte ecológica tem um programa abrangente de eugenia aplicada. Então, isso daqui pode se relacionar aos testes de QI, pode se relacionar também a questão de score social, como eles têm lá na China e como a gente já vai começar a ver em alguns lugares, principalmente os mais tendenciosos ao socialismo, que é se você não atende a uma classe acadêmica, se você não atende a esses quesitos, você vai baixando o seu score, né? Então, ecologicamente isso é bom porque também encaixa aquela visão de as pessoas que estão poluindo, que estão sujando, se elas não estão pagando um imposto específico ali em relação a essa poluição, então também já faz parte de uma pessoa que tem uma inferioridade, né? Bom, isso daí é uma questão. E aí, cultural, eles não têm nenhuma instituição, acredito que já está tão poluído, que já estava tão zoado naquela época, né? Que um ano depois veio o Maio de 68, né? Então, todo aquele proibido, proibir, já mostrou ali que culturalmente a gente nem precisava mexer nas organizações, até voltadas à parte bélica, porque já estava corrompido, né? E científico aqui, os quesitos secundários dos programas de pesquisa espacial. Então, quesitos secundários dos programas de pesquisa espacial, bem-estar social e ou eugenia. Então, essas três coisas aqui vão caminhar juntas, tá? Esses requisitos secundários aqui são, vamos dizer assim, etapas posteriores, né? Até mesmo essa daí que a gente está vendo. Então, eu acho que eu cobri bem aqui para vocês o território desse relatório. É um relatório complexo, precisa ser mais analisado, precisa ser até vinculado de maneira correta a todos os acontecimentos que estão se passando, mas evidentemente traz para nós uma preocupação, que é, será que eles já programaram, será que eles já planejaram todas essas questões que estão acontecendo? A gente sabe que tem
coisas muito bizarras que estão aparecendo no céu, independente das interpretações que se tenham desses fenômenos, desses acontecimentos, desses avistamentos, tá? São ali, às vezes, fenômenos espirituais, às vezes parecem como se fosse uma estrela mais próxima. Então a gente sabe que as estrelas elas têm como se fosse uma oscilação, uma vibração ali dentro delas, e essa vibração parece que ela está acontecendo em alguns orbes, né, também que estão sendo vistos em órbita baixa, né? Então, parece que está bem próximo ali de nós e ainda apresenta aqueles mesmos critérios que uma estrela observada como a Nikon P1000 ou P900 consegue observar. Então, assim, ó, a câmera do celular consegue fazer isso daí, consegue ampliar. Então, é algo bem bizarro. Também tem drones ali aparecendo no céu, drones absurdos, alguns OVNIs, né? Então, objetos realmente que são voadores não identificados, não precisam ser associados já à questão dos alienígenas, mas necessariamente se a gente estiver falando da CIA, por exemplo, a gente sabe que eles já têm projetos bem parecidos com aqueles projetos lá do cara do bigodinho, que tinha, eu falo assim, né, por conta né, em toda restrição ali, sei lá, às vezes pode aparecer esse nome um pouco ameaçador nessas coisas para os algoritmos. Então, lá nas sociedades secretas desse cara aí, a gente já tinha esses projetos de naves meio estranhas, né? Naves que funcionavam com algum tipo de propulsão que não era exatamente uma propulsão de combustíveis fósseis ou outros tipos de combustíveis, mas algum tipo de propulsão magnética ou alguma propulsão ali que vise alguma equivalência de frequências, é o que a gente chama de antigravidade, né, entre aspas, hoje. Mas muitas dessas coisas elas já foram investigadas, estudadas, provavelmente eles já têm equipamentos tecnológicos dessa ou até de outras raízes mais avançadas ainda, e eles só não mostram para a gente. Então, o governo dos Estados Unidos eles lançam muitos testes lá que são considerados como OVNIs, no caso que as pessoas associam com o fenômeno extraterrestre, mas são apenas máquinas que o próprio governo dos Estados Unidos criou e colocou no alto ali, né? Claro que tem coisas que a gente está vendo hoje que são até mesmo parecem espirituais, né? Parecem fenômenos espirituais acontecendo no céu. Pode ser que eles estejam tentando maquiar isso também, colocando muitas das coisas que eles criaram nos céus para dar uma confundida, né, nos sinais. A gente sabe que dos sinais dos céus é que vem ali a previsão dos tempos, dos ciclos e também até mesmo a previsão do derradeiro fim do mundo. Então, tudo isso é um conceito bíblico que a gente tira com grande esmero, né? Então, com uma preocupação, essa preocupação de olhar para os céus, né? Tem até aquele filme que fala, não olhe para cima. Então, por que que não olhe para cima, né? Tem que olhar para cima mesmo, para ver o que está acontecendo. O que está acontecendo? Tá acontecendo todos esses avistamentos aí que a gente está vendo. Então, isso daí é uma coisa complicada, porque se você já toma uma interpretação fixada, você não consegue absorver mais informações que estão chegando de todos os lados. Então, essa é uma informação também que eu estou trazendo para vocês. A informação de que esse relatório já existia desde 1967, essas ideias de colocar como se viesse ali um, um algum tipo de ser para fazer essa comunicação, talvez esteja sendo parte de uma agenda programada para algo que eles vão estipular daqui a alguns anos. A gente sabe que tem agendas aí 2030, 2032, 2040, 2050, então ele tem muitos anos aí para ainda trazer e desenvolver essas coisas que estão sendo mostradas para nós hoje. Então, esses fenômenos aí dos Estados Unidos, de New Jersey, que está acontecendo, e até em outros lugares do mundo, até no Brasil está tendo avistamento. Então, muitas pessoas já vão achar que é extraterrestre, mas calma, vamos analisar caso a caso. Então, alguns casos podem ser de um de um tipo, e outros podem ser de outro. Temos que separar tudo e colocar em categorias, até porque, né, com o tanto de enganos que tem sido colocado, seja pelo cientificismo, pelo academicismo, né, ali que eles tentam colocar para nós, até mesmo os filmes de Hollywood, né? Todos esses filmes com grandes agendas espaciais, Star Trek, Star Wars, e assim, eu não sei onde eles querem chegar com isso, entende? Provavelmente chegaram onde acabamos de chegar, né? Então, vamos dar uma analisada em tudo isso que está sendo proposto. Vou colocar para vocês aqui, já finalizando o vídeo, vou colocar para vocês também os artigos, né, que eu escrevi, os últimos. Estou escrevendo mais um bem interessante a respeito de informações radioativas ou informações perigosas, né? Informações que provavelmente as pessoas elas
não desejariam ter, mas depois de ter elas acabam não conseguindo não espalhar. Então, isso daí é um pouco do que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Ou seja, essa informação ela não vi sendo passada em nenhum lugar muito específico nesse momento, e acredito que seja interessante de eu passar para vocês. Vou deixar aí também alguns outros links ali para vocês verem o que está acontecendo, né? Então tem um link de um vídeo bem interessante que eu vou mostrar para vocês de uma moça que ela gravou reunindo ali grande parte desses avistamentos. Então, se vocês não sabem nada a respeito disso, se literalmente vocês não ouviram falar desses avistamentos, se a mídia brasileira encobriu tanto assim, então eu vou colocar para vocês um vídeo aqui no YouTube, o link, e aí vocês dão uma assistida, beleza? É isso por hoje. Fiquem atentos aos próximos vídeos, às próximas coisas aí que eu estarei lançando, então. E até mais. Fiquem com Deus.